internautas, sejam todos bem-vindos ao canal Exploradores do Tempo e do Espaço. Meu nome é Ricardo Diniz, sou professor de Ciências Humanas. Vim guiá-los para que vocês possam conhecer os mistérios da história e da geografia. Vamos iniciar a nossa próxima videoaula. A temática de hoje é população mundial e população brasileira. Segue a vinheta. População brasileira. Vamos iniciar a nossa videoaula. Quando falamos em população mundial e população brasileira, o tema é extenso. Os países mais populosos do mundo atualmente, primeiro vem a Índia, segundo a China, terceiro os Estados Unidos, quarto a Indonésia, quinto o Paquistão, sexto a Nigéria, sétimo o Brasil, oitavo o Bangladesh, nono a Rússia. Por que a Índia superou a China? Um dos motivos foi por causa do controle da taxa de natalidade na China. Antes, ela era controlada pelo governo e o casal só poderia ter um filho. Devido a os chineses ter tomado essa política, a China foi superada pela população indiana. Hoje, a Índia possui uma população maior do que a da China. 1.472 bilhões de habitantes. Essa é a população da Índia. População da China é 1.458 bilhões de habitantes. País populoso e país povoado. O Brasil é considerado um país populoso, sendo o sétimo país do mundo em população. Podemos levar em consideração algumas regiões do Brasil são povoadas. Um exemplo, a região norte. Parte dela, um dos motivos é a vegetação da floresta amazônica. Outra região que é povoada no Brasil é a região centro-oeste. O estado do Mato Grosso do Sul. Um dos motivos é a vegetação do Pantanal mato-grossense. Essas duas regiões citadas e faladas possuem menos população. Um dos motivos, por causa da vegetação que existe no país, impossibilitando o número de habitantes, dificultando. O Canadá é considerado o segundo maior país de extensão territorial do mundo, mas ele é um país que é povoado. Um dos motivos que dificulta a população do Canadá podemos compreender por causa do clima. Em algumas regiões o clima é frio, a maior parte do ano, e também podemos compreender o relevo do Canadá dificulta e a vegetação do país dificulta ter moradores em outras regiões. Densidade demográfica. A densidade demográfica é calculado o número de habitantes por quilômetro quadrado. Aí calcula-se a extensão territorial de um país, uma cidade, um estado. Quando você vai calcular a extensão territorial com a população e você vai descobrir o número de habitantes por quilômetro quadrado. Na região sudeste do Brasil, a média a cada 1 quilômetro quadrado, na região sudeste, isso é uma média, 86,92. A região centro-oeste, vocês podem observar que existe 8,75. 8,75, o norte 4,72. Exemplo, a cada 1 km quadrado na região norte, você vai encontrar o quê? 4 moradores. Na região centro-oeste, a média, viu? Vamos compreender, a cada 1 km quadrado, devido à vegetação, você vai encontrar 8,75. Já na região sudeste, a cada 1 km quadrado, você vai encontrar
86,92. Já o Nordeste, a cada 1 km², você vai encontrar na média de 34,15. Já a região Sul, como eu já citei, né, por km², você vai encontrar 48,58 km², a média, viu? Essa é a densidade das cidades mais populosas. Nós podemos olhar Manila nas Filipinas, vocês podem olhar 43,8 mil. Mumbai na Índia, 20.629 por km². Essas são as cidades que possuem as maiores população por densidade demográfica. O primeiro censo realizado no Brasil foi no período imperial. Dom Pedro II realizou o censo. Naquele contexto, o Brasil possui uma população de quase 10 milhões de habitantes. Esse censo foi realizado em 1871 ou 1872, se eu não me engano. Naquele contexto, Dom Pedro precisava saber o número de habitantes que o Império Brasileiro possuía. E podemos compreender, quando houve esse censo naquele contexto, o Brasil estava com a política, né, de abolição da escravatura. E um dos motivos a política da abolição da escravatura era acabar com a escravidão. E naquele contexto, o Império trouxe pessoas de outras regiões do mundo para poder vir suprir a mão de obra escrava. Só que naquele contexto, a tentativa não era suprir, era tentar fazer o branqueamento da população brasileira. Porque o censo constatou naquele contexto que a maior parte da população era negra. O Império não queria aceitar, não dizer o Império, mas as pessoas da elite do Brasil naquele contexto. Crescimento da população brasileira. O crescimento da população aos poucos foi aumentando a população. Existe uma coisa que nós podemos falar, o que é o crescimento vegetativo? É a diferença do número de pessoas que nascem subtraído pelo número de pessoas que morrem. Isso é chamado de crescimento vegetativo. O Thomas Malthus, um dos pensadores, ele usava uma ideologia, ele falava que a população da Terra ia crescer e não teria alimento suficiente. Ele escreveu um livro, O Princípio da População, né? Esse livro foi intitulado e bem conhecido no meio acadêmico. Ele falava que a população da Terra ia crescer e não teria alimentos para poder suprir a população do planeta. A imigração. As primeiras imigrações que o Brasil teve, nós podemos compreender, foi de 1500 a 1822. Posteriormente, no século XIX, vieram, como eu já falei, alemães, italianos, franceses, árabes, japoneses para o Brasil. Vocês podem observar os gráficos. Italianos, portugueses, diversos, espanhóis, alemães, japoneses e russos. Taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem no país durante um ano. Antes, nós podemos compreender que na década de 60 a média de filhos das mulheres no Brasil era média de 6, na década de 70 era 5, década de 80 era 4, década de 90 2,9, começo do novo milênio caiu para 2 filhos, já no século XXI, a partir do século XXI, começou a declinar a média de filhos no Brasil pelas mulheres, é 1,6. Taxa de mortalidade, né? Taxa de mortalidade calculada o número de pessoas que vão a óbito durante um ano em um país ou uma nação. Essas são as referências pela aula. Muito obrigado por assistir.